Olá, amados de Deus, vamos para mais um comentário da novela Gênesis da Record, dessa vez o capítulo 37. Foi um capítulo com poucas informações, né? E as informações podem ser divididas em três: a morte de Quixares, o ex-velho sumo sacerdote, a contundente verdade sobre os pais biológicos de Sarai e o corretivo que Terá teve que aplicar em Naor, seu filho, com a ex-sacerdotisa. Então, a morte de Ixares. Há um traidor dentro do palácio que já habita há muito tempo dentro do palácio, do reino de Ur. Ele quer derrubar o reino, né, e convive no palácio há muito tempo. A sua filha era a segunda esposa do rei, que foi morta pela primeira esposa. E ele, mesmo sabendo que não tinha sido o rei, sim a rainha, ele continuou com a ideia de querer destruir o reino de Ur. E está lá sempre minando e se fazendo. Agora ele é um vigia, um mandante, junto com os amoritas e aqueles que querem derrubar o reino de Ur. Por uma questão de etnia, ele já tem esse ódio desse povo, desse reino há muito tempo. Outra passagem é a contundente verdade a respeito dos pais de Sarai, né? Sarai, no caso aqui na novela, não, na Bíblia não tem de quem ela é filha nem nada. Mas aqui na novela era filha da concubina de Terá, aquela que queria ser terceira esposa, que é irmã do servo fiel dele, Lamasse. E nasce a criança, que é Sarai, e ele pede para que Lamasse e sua esposa sejam pais adotivos e mintam a respeito da filiação dessa criança, filiação biológica. E ela passa a vida toda achando que é filha deles, né? E agora ela descobre, por uma conversa, descobre que o pai dela é Terá e ela fica muito desequilibrada, muito chateada, porque passou anos sendo enganada. E ela vai, some de casa e termina que o próprio Abrão a encontra e traz ela de volta e aquieta o seu coração, dizendo que fez isso por amor, porque senão ela não ia ter uma mãe para cuidar. E ela teve uns pais muito bons que cuidaram dela, e ela se aquieta com essa verdade. E em terceiro lugar foi o corretivo que Terá teve que dar em Naor, seu filho, né? Com a ex-sacerdotisa, Nade. E ele já um rapaz e tudo, mas estava roubando os pais, né? Roubando ouro, preciosidade, prata. E o pai pegou e precisa dar um corretivo nele, para o bem dele e o bem até de toda a família, dos filhos e netos. Ele chama todo mundo para ver esse corretivo e ele aplica 3 grandes chibatadas no rapaz. E no final o rapaz, no dia seguinte, acorda e pede para ir trabalhar com ele. E parece que as chibatadas resolveram alguma coisa, ou então ele está se fazendo. Nós vamos ver depois, mas é o que acontece. Então foram muito poucas as histórias hoje da novela, mas o que a gente vê na Bíblia? O que a gente pode tirar de lições aí? Primeiro, a história da humanidade, né? A gente pode fazer uma retrospectiva geral desde o começo de Gênesis, da novela, que a gente vê Adão, a queda de Adão, né? A mistura das raças dos filhos de Adão, Sete e Caim,
né? E mistura e dá aquela humanidade muito ruim, pré-diluviana, e Deus resolve acabar aquela humanidade com o dilúvio e tira da água ali 8 pessoas, que são Noé, seus 3 filhos e as suas esposas, né? Depois disso, o pessoal se junta, tudo num canto só, numa terra chamada Siná, e os descendentes todos deles, né? E criam, um deles cria Babel, que é o Nimrod, que é filho de Cush, que é filho de Cã. Então, Cã, ele não foi amaldiçoado, quem foi Canaã. Porque na Bíblia a palavra filho e neto é a mesma palavra. Então, você vê, às vezes, quando na palavra chama filho de Davi, Jesus filho de Davi, é porque é descendente de Davi. Então, filho de Abraão pode ser um neto de Abraão. E, então, aqui no caso, né, depois do dilúvio, depois de Babel, Terá aparece na história, né? E Terá teve 3 filhos, segundo a Bíblia: Abraão, Naor e Arã. Está em ordem. Assim como Noé, eu estava falando de Noé. Noé teve os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Está em ordem também. Quando diz assim, que Noé amaldiçoou Canaã, é o neto. E diz assim, o filho menor. Não é o filho menor, vamos dizer, é o neto menor. É filho de Canaã, ou de Cã, o mais novo, chamava-se Canaã. E por que que ele, coitado, foi amaldiçoado e não o pai, que viu a nudez do seu pai? É porque ali há uma palavra profética, né? Há uma palavra profética, porque Deus conhece o futuro, já sabia dos desmandos que ia acontecer em Canaã. Ele ia escolher e seria o responsável por todos aqueles povos mais, vamos dizer, mais pervertidos da terra, pervertidos principalmente nessa área sexual, nessa área de idolatria. A idolatria deles tudo estava relacionado com a sexualidade. É tanto que os paleontologistas que acharam as coisas todas, então nunca acharam tanta imagem profana, tanta imagem assim maligna, com a sexualidade aparente, tudo, fazendo pornográficas mesmo, quanto na terra dos cananeus, né? Que são os descendentes de Canaã. Canaã foi amaldiçoado, e foi amaldiçoado pela profecia, né? Pelos pecados que ele ia cometer mesmo. Então, não é porque Deus viu o que aconteceu. Aconteceu, Deus viu antes. Então, depois disso, então, a Terá aparece, né? E tem os filhos, Abrão, Naor e Arã. Arã é o mais novo mesmo. E aí na novela aparece Abrão e Arã e depois é que aparece Naor, né? Como filho da ex-sacerdotisa Nádia. E os outros 2 como filho da primeira esposa. Que tenha tido mais mães não quer dizer que não tenha tido. Pode ser. Por quê? Porque ele era idólatra, Terá. Ele estava numa nação idólatra e uma nação cheia de costumes realmente comportamentais errados, né? Misturados, poligamia já vinha lá do tempo do filho de Caim, né? E Lameque é o nome dele. E aí o que aconteceu, né? Sarai, a história de Sarai. Aí parece Sarai. Sarai como se fosse uma filha de Terá. Porque Abraão, lá na frente da história, ele diz por 2 vezes que Terá é meia-irmã dele. Isso pode ser uma sobrinha, ela pode ser neta de Terá e não filha. A Bíblia não é explícita sobre isso, né? Não é explícita sobre isso. Mas é explícita sobre a mulher de Naor.
Naor, ele casou com Milca, que era uma sobrinha. Ela é filha de Arã. Então, pelo jeito, Arã, o mais novo, ele casou primeiro e morreu primeiro, que todo mundo. Morreu, inclusive, mais novo. Ele morreu antes do pai morrer, né? E Terá, né? Abrão casou com Sarai, né? Naor casou com Milca, filha de Arã. E Arã, a Bíblia não fala o nome da mulher dele. Então, essa é uma retrospectiva até aqui. E o que a gente pode tirar assim, de lição sobre esse texto? Que a humanidade realmente, quando se afasta de Deus, ela pega esses costumes, esses comportamentos, essas idolatrias que levam para a destruição da própria humanidade, que levam ao erro, que levam ao sofrimento. Só traz sofrimento quem anda longe do Criador. Porque o Criador sabe das coisas, foi Ele que nos criou. Ele que fez o manual de instrução, Ele que sabe tudo. Então, se a gente não se chegar a Ele, não tem como a gente vencer sozinho, né? Tudo que aparentemente possa ser vitória, é só maquiado de vitória. Porque, na verdade, a vitória vem do Senhor. Então, o que a gente pode... eu posso escolher aqui um texto. Está lá na primeira epístola universal do apóstolo João. Diz assim, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, não há verdade em nós. Então, todos nós somos pecadores. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar para quem? Não precisa ser para ninguém, a não ser para o próprio Deus. Confesse diante do Senhor que você erra o alvo. Nós erramos o alvo. Errar o alvo é pecar. Todos os dias. Né? Só que tem uma diferença. Quem vem para Jesus e reconhece que é pecador e aceita Jesus como Senhor, o Espírito de Deus entra dentro do seu espírito para dar um novo começo, um novo gênesis, um novo start, onde ele vai ter força contra o pecado, né? Então, o pecado, então, na vida de quem crê, ele torna-se um acidente e não uma coisa corriqueira, né? O pecado é um acidente, não é mais uma coisa comum e, vamos dizer, automática. Então, e também a palavra de Deus diz, lá na primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amar o mundo significa amar as coisas desse sistema pervertido de comportamentos errados, que troca o certo pelo errado, o errado pelo certo, dos comportamentos, das idolatrias, idolatria do dinheiro, idolatria do sexo, porque tudo que você colocar em primeiro lugar na sua vida está sendo sua idolatria. Então, o que nós precisamos é nos achegar a Deus. A Bíblia diz, achegue-se a Deus, e Ele se achegará a vós. Que Deus abençoe cada um.